né, bem vestidos, o nosso dress code, é que chama, João Vitor? Dress code. Dress code, Luiz Antônio, mas eu vou apresentá-los. Está aqui o doutor João Vitor. Boa noite, doutor João Vitor. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de receber o convite aí. Quero cumprimentar a todos aí e espero que a gente tenha uma boa conversa hoje aí. Doutor Luiz Antônio, eu não vou falar seu apelido, vai ficar só no Luiz Antônio, viu? O apelido deixa em off, Dr. Marcos. Agradecer o convite, é uma honra estar aqui no podcast do Dr. Marcos. Quando me convidou, já aceitei de primeira. E é sempre legal o bate-papo da advocacia formosense. Obrigado pelo convite. Doutor Gabriel. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui hoje. Realmente é algo, inclusive, muito novo para mim, mas que eu quero, inclusive, estar comparecendo mais vezes, né? Porque é realmente uma experiência única. É muito bom. Doutora Ana Cláudia Chaves. Boa noite. Quero agradecer o convite, né? Me senti lisonjeada de estar aqui hoje e que seja tudo tranquilo, né? Vai ser tranquilo. A gente sempre tem um nome e sobrenome, né? O senhor, na sua atividade profissional, é João Vitor mesmo. Isso, sou conhecido por João Vitor, mas a minha advocacia chama Américo Teixeira. Américo Teixeira. Américo Teixeira. Luiz é Luiz Antônio. Luiz Antônio, e por incrível que pareça, em Formosa tem um Luiz Antônio também, o que aí Domingos sempre me ligam confundindo com o Duda. O Duda, né? Quem chama Luiz Antônio é quem não conhece o Duda. O senhor é doutor Gabriel Matos. É só para que eu possa facilitar até na chamada de vocês. A senhora Ana Cláudia Chaves ou Ana Cláudia só? Ana Cláudia, só Ana Cláudia, né? O Chaves é só para... Você sabe que o meu era só Marcos. Aí, numa campanha da OAB, tinha Marco Aurélio. E aí, para distinguir os Marcos que falavam, aí colocaram Marcos Andrade. E acabou que pegou a ideia de... Foi o Hugo que inventou essa alcunha, né, de Marcos Andrade. Era Marcos e Marco Aurélio. Para não criar confusão dos dois Marcos, mas ele é singular. Eu sou no plural, viu, gente? Todos são advogados de Formosa, doutor João Vitor? Sim, advogo mais em Formosa, mas advogo também no interior, né? A gente já tem causas aí no interior de Goiás e em Brasília também, né? Região 61, 62 aí, a gente está atuando. Qual a área de atuação do senhor? Então, a área de atuação hoje é voltada mais para o trabalhista, né? E, assim, eu também tenho laços no direito imobiliário, né? Eu sou construtor, sou corretor, e aí eu acabo que também tenho uma pós-graduação, tanto na área trabalhista quanto na área imobiliária, e aí acaba que tudo vai casando, né? Tudo vai juntando e a gente vai atuando mais ou menos nesse nicho. Hoje o senhor está com quantos advogados no escritório? Hoje, na verdade, sou eu e mais uma estagiária. A gente está começando agora, assim, que eu comecei a começar a advogar sozinho, né? Comecei o meu escritório e a gente vai... Já não é tão novo na advocacia, né? Tem 6 anos já na luta aí. Luiz, sua área é criminal, né, Luiz? Minha área é criminal. Fiz faculdade aqui, tenho um escritório aqui em Formosa, como também tenho escritório em Brasília. E já atuo em alguns estados, né? Hoje o sistema virtual ajuda a gente a trabalhar em vários estados sem precisar sair do escritório da gente. Então, Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente está trabalhando nesses estados. Doutor Gabriel Matos, acho que é um dos mais jovens, né? Mais jovem. O senhor trabalha na área de direito de trabalho também? Trabalho, mas principalmente com a área de família. Família. Principalmente na área de família. Atualmente, eu ainda não tenho um escritório físico, estou procurando um local, né? Advogo com uma outra advogada, que também, inclusive, se formou junto comigo. E também já tenho, graças a Deus, alguns processos também, como o doutor falou. Tem um processo em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasília. Essa é uma discussão que a gente pode travar também no bate-papo. A cada dia que passa, o escritório físico ele vai quase que perdendo sentido, né? A maioria dos meus atendimentos hoje são de forma online. Pouquíssimas pessoas, mas normalmente as pessoas que mais querem realizar um atendimento presencial mesmo com o advogado, frente a frente, são pessoas mais velhas. Sim. Às vezes o jovem prefere até o online, né? Jovem prefere o jovem mais online. Depende da área. Igual assim, a área criminal, eles gostam mais do presencial. De olhar a cara do de olhar, de ir lá, conversar com o cliente, falar a situação dele. Agora, e muitas vezes também seu cliente está preso, né? Ou foragido. Ou foragido. O trabalhista também, eu acho que é assim, eles preferem mais vir até a gente, né?
pelo menos os meus clientes, é muito indicação que vem até mim. Que eu trabalhei com um, aí vem um indicando um, outro. E eu sempre marco no escritório. Muito difícil, muito mesmo. Só quando são os clientes de fora. Que nem tem uns de Valparaíso, aí não tem como eles virem até aqui, nem eu ir até lá, né? Só para poder fazer uma consulta. Aí é tudo no virtual, que também é uma mão na roda. Eu advoguei muito em alguns... Quando era muito físico, eu advoguei em muitos estados, sabe? E era uma dificuldade. Você ia carregar processo quando era físico. Meu Deus, você pegava um processo com o criminal, você pegava um processo 2, 12, 15 volumes. Tinha carrinho, não é da época de vocês, não, mas Luiz é da época. Eu sou da que época. tinha carrinho, o carrinho para carregar o processo. O carrinho para carregar processo com a fitinha para você carregar aquilo para baixo para cima e sumia. E na hora de digitalizar uma página perdia. Não, e nessa época, eu sou da época do preposto. Que tinha as diligências. Nossa, você hoje não existe mais. Não existe mais. Igual você falou, o doutor Gabriel não vai saber o que é uma diligência, um preposto. Mas tem muito, eu faço. Na trabalhista. Eu passava o dia no fórum fazendo audiência. O doutor Marcos lembra. Eu entrava 1h ali com a doutora Magda na conciliação do juizado e saía 6 horas da tarde fazendo audiência. É porque, por exemplo, uma ação trabalhista, uma ação de juizado especial demandada da empresa lá de São Paulo. Pô, o cara vai ter um custo para vir para cá. Melhor contratar um preposto. Aí contratava um preposto, pagava o sujeito daqui, mas hoje com o online diminui um pouco, né? Mas que nem na trabalhista tem muita audiência presencial ainda. São ações mais antigas, antes do Covid, né? Então, o online veio mais por conta do Covid. E aí, eu recebo muita diligência de fazer audiência, e eu e uma amiga minha, uma colega, que também é advogada, para ser preposto em audiência. Aí, o que eu mais faço hoje em dia é audiência de diligência. Aí é de banco, de outro estado. É engraçado, porque no cível eu acho que isso quase desapareceu. Acabou bastante. Porque a não ser que seja um particular, né? Assim, agora, trabalhista, por causa dessa questão, a exigência de ser o físico, né? Aí o físico, de fato, vai continuar o preposto. Eu, pessoalmente, acho que, inclusive, até na Justiça do Trabalho, o Fórum aqui de Formosa, os processos, você tem que peticionar, quando você vai protocolar um processo, provavelmente em cível, alguma coisa assim, requerendo que não seja juiz 100% digital. Né? E, pelo menos, eu tenho, atualmente, acho que eu tenho uns 20 e poucos processos, e todos eles são de forma online. Inclusive, hoje eu estava fazendo audiência, fiz 3 audiências hoje, todas de forma online. Muito difícil ver alguém online. A questão do juiz 100% digital é perigoso, porque às vezes as pessoas não se atentam que as intimações não necessariamente precisam sair no Diário da Justiça. Né? Sim. Você pode ser intimado por painel. E, assim, intimação por e-mail. Eu, particularmente, não gosto de juízo 100% digital. Mas eu acho que o online é caminho sem volta, né? É verdade. Assim, o problema é que antes estava acontecendo que estava muita audiência online e pouca presencial na trabalhista. Agora está equiparando. Então, agora a gente está conseguindo ter uma agenda melhor para poder, o quanto antes, marcar audiência. Mas, professor, o Covid acelerou o processo, né? Isso. O processo de virtualização ele já é antigo, mas acelerou. Precatório acabou. Precatório não existe mais, né? O Covid deu conta de acabar com o precatório. E eu acho interessante, principalmente para a sua área, né? Precatório lá em São Paulo. Você tinha que ir lá em São Paulo para cumprir a diligência e ser o advogado para formular pergunta. Aí você faz daqui. Às vezes é bom quando a gente está querendo a prescrição, quer enrolar o processo. Era bom o precatório. Hoje você não consegue mais conseguir uma prescrição ali. Não. O processo anda muito rápido. A cada dia que passa se torna mais difícil você conseguir prescrição. Prescrição é algo... Ainda mais agora que desse último julgamento aí que o trânsito em julgado para acusação também se dá quando ocorre o trânsito em julgado para defesa, dificilmente vai prescrever, né? Por causa dos marcos interruptivos. Mas, assim, a senhora trabalha para empregador ou empregado? Os meus clientes são mais empregados, né? Agora, quando é essas diligências, sempre é empregado. Sempre. E sempre gostou de direito de trabalho desde a faculdade? Então, não. A faculdade, quando eu entrei, foi na intenção de concurso, né? Eu almejava muito delegada. Só que aí eu fui me apaixonando por advogar mesmo. Eu trabalhei em escritório, né? Fiz estágio, aí fiz o fórum, estágio no fórum. E mesmo estando lá, eu ainda gostava de ler processos, esses trem tudo. Aí, estudando para a OAB, na segunda fase que eu me apaixonei pelo trabalhista. Aí terminei, fiz a prova, tudo. Aí já comecei minha especialização nessa área.
E cada dia. E é uma outra justiça, né? O senhor que também totalmente trabalha. diferente. Totalmente. Mas é bom, é uma justiça que ela é um pouco mais célere, né? Se for ver que é a civil. E acaba que eu também eu trabalhei na Pioneer muito tempo, lá tinha muitos empregados, tinha muitos colegas, e acabou que eu comecei a trabalhar para o reclamante mesmo, sabe? E aí, hoje em dia, eu já estou começando já a tentar fazer uma transição mais para a parte do empregador na questão do compliance, questão de tentar emplacar os compliances nas empresas, né? Quando as empresas me procuram, eu já estou tentando emplacar esse serviço, entendeu? Mas mesmo assim, ainda continuo advogando para reclamante, porque direito aí As empresas têm se preocupado com compliance, que é a palavra da moda no direito, né? Compliance, tudo tem que ter compliance agora. Não, mas deveria. Mas o que eu vejo, assim, quando eu vou é muita coisa errada acontecendo. E, então, assim, se proteger, né? Fazer o correto é o melhor, porque na justiça a pancada é grande, viu? É verdade. É melhor você já fazer tudo certo, fazer aquela advocacia remediativa, né? Aquela que você já se prevenir o litígio, né? E prevenir para depois já evitar vários litígios. Porque, geralmente, quando eu entro com a ação contra a empresa, meses depois a empresa muda tudo, porque na ação eu já aponto todos os erros que estão acontecendo. Então, a empresa já se adequa e não precisava estar passando por aquilo. Já se pagasse ali, fizesse uma consultoria mensal, alguma coisa assim nesse sentido, eu acho que evitaria muitos litígios, assim, sabe? Muita coisa que dava para ser evitada. E vocês percebem que não é muito difícil, porque uma coisa é o que a lei diz, outra coisa é aquelas orientações jurisprudenciais lá, que é um outro universo, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes a empresa se adapta ao que diz a legislação, mas se não tomar cuidado com as orientações jurisprudenciais, também tem problema, né? Qual é o maior problema que você enfrenta, que os doutores... O senhor também é trabalhista, né, doutor? Sim. Qual é o maior problema que vocês... Sou eu que não... Só nós dois. Tá destoando. Sou leigo agora, que falou dessa área que eu sou leigo. Eu não sei nada. Na verdade, eu detesto direito de trabalho. Eu passei uma vergonha uma vez e não quero voltar lá mais nunca. Sério? Detesto. Nem na porta eu passo. Eu trabalho, eu atuo em algumas coisas. Primeiro, porque eu acho que é um direito que a prova testemunhal tem peso demais na justiça de trabalho. Qualquer documento que você tem, uma testemunha fala assim, não, esse documento não tem valor, não. Pega o documento e joga fora e vamos para a testemunha. Por isso que é bom ser advogado do reclamante, né? Sim, é melhor do reclamante. O que o senhor encontra assim, maior desafio que você acha no sentido de que maior demanda é o quê? Não registro da carteira? É o não registro da carteira e, em segundo lugar, o atraso no pagamento das verbas. Acho que todas as minhas ações que eu tenho hoje, todas elas têm a multa do 477, que é a multa de quando a pessoa não recebe dentro dos 10 dias corridos. E aí eu acho que é falta de orientação da empresa, né? Exatamente, é o compliance. Porque, se você for imaginar, o Brasil, nós temos uma cultura do advogado sempre com litígio, né, Luiz? Sim. Nós não temos uma cultura do advogado enquanto prevenção. E o advogado enquanto prevenção, no sentido da consultoria, ele é extremamente importante para a empresa, para ela evitar perder dinheiro, cara. Justamente. Às vezes por uma bobagem que você faz, mas as empresas ainda têm dificuldade. Nós só somos procurados quando não tem mais jeito, né? Na sua área, então, é só quando... Na minha área, é pior. Último recurso. Mas, então, as empresas preferem pagar, às vezes, uma parcela de um acordo com o advogado reclamante que pagar, às vezes, um valor ali X ali por mês para um advogado, para não ter esses problemas, né, esses litígios. Então, cabe a cada um ter a consciência, né? Cada empresa realmente saber o que é melhor para si, né? Para poder... Porque dívida trabalhista quebra a empresa, né? Quebra. E sem falar que você não tem a proteção da personalidade jurídica, né? Ou seja, a execução ela se reverte contra o sócio, já presume-se, e não tem igual qualquer outro, eu preciso desconsiderar a personalidade jurídica. Acho que esse trabalho é desconsideração automática, né? Ixi, o sócio responde de forma solidária. Bloqueia tudo, penhora tudo. Eu tive cliente que foi até o limite do dia de penhorar e bloquear tudo. Ele não conseguia mais mexer. Aí foi o dia que ele pagou. Eu vou pagar quando tem mais jeito. Eu falei, não tem. Se você não pagar, você não vai conseguir comprar nada. Que é indisponibilidade de bens, por exemplo. No civil, você pedir para um juiz decretar indisponibilidade de bem para oficiar, é o mais difícil do mundo. Você tem que provar que... na verdade, eu nunca consegui. Nós esse trabalho quase que automático. Qualquer pedido lá, não, já coloca em disponibilidade de bem. Qualquer coisa que o cara precisar vender, leiloa. É outra vida, é outro...
Tipo assim, parece que é outra faculdade. É totalmente diferente o que você vê no civil, o que você vê na área criminal. O direito do consumidor também é totalmente diferente da trabalhista. O que fez você migrar do civil? Porque quando você era Luiz Preposto, você era do civil. O que fez você migrar assim, para o criminal de forma tão radical? Eu fui fazer um cursinho em Brasília e lá eu conheci 2 advogados. Um da área penal e um da área de direito processual penal. E lá eu fui vendo que era uma área de atuação que, primeiro, que ela nunca vai acabar. Cada dia que passa, são mais crimes novos aparecendo no sistema, né? Crimes cibernéticos. Então, assim, é uma área que nunca vai acabar, sempre vai crescer. E é uma área bastante interessante, Michel. Eu sempre falo, e eu também já ouvi isso de um juiz, quando fui fazer um tribunal do júri em Minas, que ele falou, hoje ele é juiz, né? Antes ele falou, eu me arrependo de uma coisa quando eu fui advogado, não ter feito um tribunal do júri. Porque, cara, é uma experiência única você fazer um tribunal do júri. O doutor Marcos faz, está fazendo bastante, até convidei ele para fazer um júri comigo. Então, assim, quem tiver oportunidade... Mas você convidou, mas não falou de... É porque não marcou ainda. Ah. Mas, assim, é lindo você fazer um tribunal do júri, né, doutor Marcos? É uma vida. Eu já fiz um, já. E, na verdade, a faculdade ela não prepara o aluno para isso. Não, para nada. Não, a verdade é que a faculdade ela não prepara para a advocacia. Né? Ela dá realmente só um norte teórico e quando você começa a advogar de fato, você não sabe... Você tem que aprender ou na marra, ou então você tem que contar com os advogados com mais experiência para te respaldar, por exemplo, a protocolar o inicial, que cada sistema é de uma forma. Rio Grande do Sul, Santa Catarina é o EPROC, aqui nós trabalhamos com o Projude. São Paulo é SAGE. São Paulo é SAGE, ali no Distrito Federal já é o PJE, entende? Eu não entendo por que não unifica. Igual na execução penal é o seu, eles falam, que é unificado. E no Brasil todo o mesmo sistema. Aqui não. EPROC, SAGE, PJE, Projude. Os interesses dos tribunais, né? São Paulo tem um interesse que a gente não consegue entender, porque nós não estamos lá dentro da estrutura para saber o que motiva isso. E ali é outra jurisdição, né? Ali é totalmente um outro tribunal dentro do Brasil. Ainda mais que quem trabalha no criminal ali, eles têm o próprio entendimento deles, eles trabalham do jeito que eles pensam, ali parece que é um tribunal dentro do Brasil. Ali é difícil trabalhar. Nós criamos uma utopia, que é chamada segurança jurídica. Isso é uma utopia. Nós criamos esse modelo aí, é uma ficção. Não vai ter nunca segurança jurídica, porque vai ter divergência das decisões. Você falando em tribunal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal também é outra justiça quando envolve consumidor. E devedor também. O Tribunal de Brasília, não sei se vocês atuam lá na defesa de devedor, consumidor. Não, eu não. É um tribunal contra consumidor. Não consigo entender aquilo. É difícil você encontrar uma decisão lá que é favorável. E vamos imaginar, eu já fiz isso. Ação idêntica no Tribunal do DF e outra na Bahia. Na Bahia teve um tratamento totalmente diferente do que no DF. Os fundamentos eram os mesmos, as partes mudavam. Na Bahia parece que tem uma sensibilidade maior para o consumidor que o DF não tem. Acho que o DF é uma justiça um pouco mais elitizada. É igual a de São Paulo, né? São Paulo tem problema direto com o STJ, né? Não, em São Paulo, se você for preso em flagrante por tráfico, esquece. Você não responde o processo em liberdade. Uhum. Se você não chegar no STJ ali para tentar uma liberdade, uma revogação da prisão, você vai passar o processo todo. E ele não estava substituindo, né, o privilegiado, né, por restritiva de direito? Não. Né? É totalmente ali antidrogas, anticrime, o que seja. Quem trabalha ali no criminal é difícil quando você vai atuar no estado de São Paulo. Agora, a trabalhista, vocês acham que o juiz ele tem uma tendência maior para favorecer não favorecer no sentido de lícito, não. Vamos dizer assim, uma predileção pelo empregado? Eu tenho um caso recente. O juiz da vara daqui de Formosa, eu acho ele maravilhoso. Sim, não por conta dele por predileção de reclamado, reclamante, não. Mas por conta tipo, eu já peguei sentença dele, assim, e as teses que ele coloca, o que ele coloca, assim, é muito, muito bom, muito aproveitável em outros processos. Uhum. Foi o que eu fiz. Aí eu entrei com um processo no Valparaíso, totalmente diferente. É outro juiz. A cabeça dele é outra, não aceitou, tive que entrar com recurso. E agora, ó... Você sabe uma coisa engraçada também? Outras ficções que nós vamos criando, né? O direito vai criando algumas ficções. Imparcialidade. E nós confundimos imparcialidade com neutralidade.
Um sistema para ser imparcial, nem automático, nem se fosse inteligência artificial, ela é parcial. Um juiz ele tem preferências, visão de mundo, percepção de mundo diferente, vivências diferentes, realidade social diferente, de onde ele veio, como ele fez para chegar, aquele juiz previdenciário, só que trabalha previdenciário, aquele famoso. Sei, o da... lá de Alagoas. Que é dos aposentados. Ele tem uma... Que ele conversa, né? Eu vi uns vídeos no Instagram dele. Ele tem uma sensibilidade para o aposentado, resultado da vivência dele. O que o juiz tem que ter não é essa imparcialidade no sentido de neutralidade, que não existe ninguém neutro. Ele tem que conseguir se distanciar, né, do processo a ponto de poder julgar mesmo contra as convicções dele. Imagina um juiz de uma convicção religiosa. Vamos colocar aí um espírita. Chega uma demanda lá para ele, ele tem que ser capaz de afastar as crenças religiosas dele para fazer a apuração do direito, né? Eu fiz uma audiência de instrução, era até com o doutor Fernando, que não está aqui mais hoje, está em Goiânia. E foi alegações finais orais e ele deu a sentença já na audiência. E ele falou, doutor Fernando, né, doutor Fernando, como pessoa, eu ia te condenar agora. Falou dessa palavra. Mas eu, sendo juiz, eu não vou te condenar por causa disso e disso. Mas eu, como pessoa, já te condeno. Então, assim, é onde é que entra o imparcial, tem que saber dividir ali, tem que saber lidar com cada situação. Porque isso é uma coisa que você falou interessante, porque esses dias... Ontem mesmo eu fui acompanhar um interrogatório. Eu sempre oriento o meu cliente a ficar em silêncio. Por quê? Se o juiz já está convicto que ele é inocente, não vai ser a fala dele que vai absolver o juiz. E esse negócio que a gente acredita, não, eu ainda não formei meu convencimento, só depois da alegação, isso é balela. Ele já muitas vezes forma o convencimento já na arrancada do processo, já está convicto. Prova disso que o doutor Fernando conseguiu distanciar, né? Bom, se o depoimento dele não vai mudar a opinião do juiz, se o juiz já está convicto, então não precisa falar. Se o juiz já está convicto também que ele é culpado, não vai ser a fala dele que vai mudar a opinião do juiz. É mais fácil o juiz encontrar na fala dele elementos para poder condenar. E eu já vi na situação dessa. E agravar. O cara foi falar, não tinha prova nenhuma. Ele conseguiu produzir a prova. Não, porque eu quero falar, porque ele quer convencer o juiz. O juiz fundamenta a sentença basicamente com base... o fundamento é a fala do interrogatório, né? Então, são algumas coisas que nós vamos criando. Mas vocês já aventuraram no criminal também, não? Não. Eu tenho uma da ativa só, mas ainda... Sinceramente, criminal, eu trabalhei só quando eu era estagiário, né? Eu trabalhei um pouco com o Dr. Matheus Lobo, não sei se você conhece, excelente advogado. E, inclusive, me ajuda muito, lembra que eu falei para vocês que a gente muitas vezes precisa do auxílio. Eu fui diretor da OAB junto com o Matheus. É um grande advogado. E também no Ministério Público, né? Fui estagiário por 2 anos. E aí eu pude ter as duas vertentes, né? E aí eu realmente sempre brincava com o pessoal lá do trabalho, falando que se fosse para trabalhar na área de criminal, era para ser como promotor. Como advogado, eu não tinha essa vontade. Cabeça de promotoria. Você trabalhou na promotoria criminal? Trabalhei na primeira promotoria. Quem era a primeira? Primeira promotoria, a gente teve alguns promotores na época, né? Tivemos o Dr. Ramiro, o Dr. Rodrigo... Dr. Douglas também. E o senhor não aventurou no criminal, não? Eu comecei... Não foi para o crime, não? Tive alguns processos dativos, no princípio da insignificância ali, tudo certo, mas depois, quando começou a arrochar ali, eu falei, não, isso aqui não é para mim, não. Pode ir. O criminal, igual o Luiz, que é bem focado em criminal, na minha visão, é o tal dividindo delegacia, que é um troço. Nossa. Como é que você lida com aquela energia lá, cara? Paz, paciência e sabedoria. E no CPP? Você tem que chegar lá tranquilo, dar bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, e falar, com licença. Você não precisa primeiro pedir para poder entrar. Uhum. Já, a lei te respalda. Só você chegar lá... É por educação, né? Por educação. Você não vai caçar confusão. Claro. Igual eu mesmo nunca tive um desentendimento com um delegado, com um agente, com um escrivão, que seja. Mas tem uns colegas que já chamou prerrogativas e já deu bafafá, processo por desacato, abuso de autoridade, mas o bom senso e a educação prevalece. Porque nós... Sou pilar da advocacia, na verdade, né? Nós precisamos ter um pouco de sensibilidade, porque ali é um ambiente, cara, de alto estresse. Todo mundo que está ali está no ambiente de estresse. Até o advogado, quando entra no ambiente daquele ali, está no ambiente de estresse. Né? Ninguém quer estar lá, né? Não, claro.
O clima é pesado. Isso, a minha pergunta foi nesse sentido do clima. Quando você sai de lá, porque quando você entra lá, você vê o sofrimento humano, né? Ali o drama humano se limita... Não, você vê o cliente chorando. Mais vivo, né? O drama humano de quem está preso é um drama vivo, né? Não, e muitas das vezes não sai na televisão. Igual a maioria das pessoas que estão assistindo a televisão não sabe como é que é o dia a dia ali, dentro de uma delegacia, dentro de um presídio que nem se fala, que é extremamente triste, né? A realidade dos presídios. Então, assim, é uma tensão, é um clima chato, é um clima triste, você tem que saber lidar, você tem que saber separar as coisas. Igual o povo fala, você defende bandido, você é bandido. Não, não defendo o bandido da pessoa, eu defendo o direito que ela tem. Eu trabalho dentro do processo penal, dentro do direito penal, sem separar. Isso é uma grande dificuldade no direito. O direito tem uma vontade, uma vocação de querer explicar tudo, né? Todas as relações complexas, o direito quer arrumar uma solução para ela. Essa coisa do crime, por exemplo. O crime é algo muito complexo, é multidisciplinar. O direito ele consegue conceituar, mas ele não consegue... Por que alguém é criminoso? Tem vários elementos. Tem elemento social? Claro que tem. Mas se fosse só social, o sujeito que nasceu lá na Península dos Ministérios jamais iria cometer um crime. E todos que nascessem lá na periferia, lá no sol nascente, deveriam ser criminosos. Não é. Eles falam criminologia, né? Ele não vai estudar o crime, ele vai estudar o indivíduo. Por que o indivíduo cometeu aquele crime? O que levou ele? Foi a infância, a roda de pessoas que ele andava, os amigos. Então, aí mesmo assim, a gente não consegue identificar por que a pessoa cometeu aquele crime. Igual o Marcos falou, pessoas ricas, pessoas pobres cometem... Analfabeto, doutores, branco, negro... Agora, o nosso sistema prisional ele tem uma predileção, né? Nosso sistema judiciário ele tem uma predileção, né? Predileção do pobre e do negro. Isso é eu fiz uma sustentação oral uma vez e eu falei sobre isso. O Edson Miguel terminou a sustentação oral. Ele tentou me corrigir, né? O senhor está errado, a justiça ela não é racista. A justiça é racista. É racista porque basta você pegar um fragmento da realidade, da sociedade aqui, e o fragmento lá no sistema prisional. E eu comentei com um colega meu, que eu falei assim, essa safra nova de juízes, a maioria, ela não sabe como é que é a vida, como é que a vida é sofrida. São pessoas que vieram assim, de um berço rico, tiveram melhores escolas, melhores cursinhos. E é cada dia mais jovem. É cada dia mais jovem, então eles não sabem, às vezes, por que aquela pessoa cometeu um delito ali. Só quer chegar a condenar, isso aqui está na lei tal, está condenado, acabou. Não vem assim, sabendo a lida, igual os jurados, né? Eu acho que os jurados hoje tem que ser uma pessoa que... Não só uma pessoa ali de classe média alta, que a maioria que tem aqui formadas hoje são de classe média alta, os jurados, mas é uma pessoa que mora num assentamento, sim, claro, que mora num bairro pobre, que sabe ali a vida. Todos os fragmentos da sociedade têm que estar presentes no júri. Né? Isso, tudo é isso. A estratificação social tem que estar ali no júri. Agora, quando você seleciona só... A maioria daqui de Formosa é servidor público ou estudante de direito. Então, a sociedade ela não está representada na sua totalidade. O estudante de direito, o professor dele é o promotor. Ele chega lá e vai achar o máximo a promotoria, o promotor. Se pudesse, estava ali jurado condenando o réu. Não, e é triste quando você vai lá e faz um trabalho brilhante da defesa, assim. O promotor nem muitas vezes não tão bom assim, terminou o jurado quer tirar foto com o promotor. O advogado já é excluído desde o começo. Eu não sei se você ainda fez tribunal do júri em algumas comarcas, que fica o juiz, o promotor e o advogado lá embaixo, junto com o réu. A gente já está lá embaixo excluído. Formosa, pelo menos, acabou, né? Agora é o promotor de um lado, o advogado do outro e o juiz no meio. Mas tem lugar que até hoje é o juiz, promotor e você lá embaixo. Junto. E área de família, o que o senhor mais atua, doutor? Principalmente com requerimento de pensão, né? Fixação de pensão é o que eu mais trabalho atualmente. Inclusive, o primeiro processo que eu fui contratado foi na área de família de uma moça lá em Santa Catarina, que ela... Já começou longe, hein? Já comecei longe. Graças a Deus, como eu estou trabalhando muito de forma online, né? Muitos dos meus clientes vêm, muitas vezes, de Instagram, de internet, de uma forma no geral, né? E a principal demanda, muitas vezes, é realmente o requerimento de pensão e, vez ou outra, uma execução de pensão, de pensão alimentícia, que... Muitas vezes a pessoa, na maioria das vezes, até a gente consegue uma tutela provisória para concessão de 30% do salário mínimo, né? E simplesmente o genitor não paga, alguma coisa assim. Mas o senhor
Previdenciário não é a sua área de atuação? Não, previdenciário não. A senhora que atua também em previdenciário? Sim, juntamente com... Vou chamar a senhora, chamar de você, porque eu acho que eu tenho quase idade para ser seu pai. Eu nem sou casada ainda. Pois é. Senhorita. Senhorita. A doutora também atua em previdenciário? Sim, não em tudo, porque eu tenho uma advogada parceira, né? E ela pega trabalhista, passa para mim, o previdenciário eu passo para ela, mas o que eu mais mexo com previdenciário mesmo é planejamento, né? Previdenciário. É o planejar se aposentar. Ah, tá. Não necessariamente com litígio. Não, é muito difícil. Muito mesmo. Mas é ela que pega, né? E é muito pouco, assim. Agora ela está em outra área, mas aí o que ela pega, ela manda para mim e a gente trabalha em conjunto. Mas é que nem eu falo, previdenciário, a gente tem que ter um cuidado, né? É igual o trabalhista. Você está mexendo com pessoas mais humildes, né? Aí, essa parte do planejamento já não é. Porque quem está planejando é porque quer aposentar bem. E aí, às vezes, acha que porque trabalhou bastante no passado e ganhou bastante, vai aposentar com muito. E não é assim. É que eu falo. A cada 4 anos vai mudando a previdência. Então, a gente tem que ir indo junto. Aí eu falo, sobre seu planejamento é para você aposentar nessa idade de hoje, mas eu não te garanto que você vai aposentar. Sim, claro. Porque as pessoas estão envelhecendo bem. E a cada dia que passa, o Brasil, na sua pirâmide etária, ele está ficando mais velho, né? Sim. E aí você tem um problema para a Previdência, né? Vai faltando gente lá embaixo. Isso aqui é quase que uma pirâmide mesmo. Alguém vai alimentando essa coisa. Se você diminui lá embaixo naqueles que vão entrando no sistema, você vai ter dificuldade lá na frente, vai ser deficitário. Exatamente, porque quem paga o aposentado é quem está trabalhando ativo, agora. Falou em parceria. O senhor trabalha também com parceria? Sim, demais. Assim, eu já fiz bastante parceria porque eu penso assim, quem não divide não multiplica, né? Então é melhor você multiplicar, dividir ali para depois multiplicar. E hoje em dia eu faço o seguinte, às vezes todo dia chega uma causa diferente ali para mim que não é da área que eu atuo, eu indico para os colegas, né? E estou recebendo indicações dos colegas de volta também. Então a gente acaba que é uma via de mão dupla, né? E aí acaba que todo mundo sai bem, porque eu consigo passar um colega que é especialista na área, um colega que eu sei que vai poder ajudar a pessoa, e depois o colega também já estou recebendo causas aí, assim, ajudando parcerias que estão sendo muito bem-vindas para mim. Fora o tanto que aprende, né? Principalmente no começo da advocacia. Que nem eu tive a ajuda do Dr. Marlon, que, meu Deus, ele é uma pessoa... Marlon Rodrigues ou... Marlon Rabelo. Que eu vejo, assim, que me ajuda, assim, de uma maneira que ele nem imagina, sabe? Ele faz parceria comigo, eu faço com ele. E, assim, eu faço a petição, passo para ele, eu pego de volta. É um aprendizado muito maravilhoso. Nesse ponto, eu acho que a OAB é um pouco deficitária. A OAB poderia ter, principalmente para o jovem que está saindo, uma espécie de mentoria. Não tem. Um cadastro de advogados que participassem disso, nesse processo da formação desse advogado. Gente, no podcast passado eu falei, o cara sai quando ele pegou a carteira da OAB hoje aqui, amanhã, se ele tiver uma demanda, ele pode fazer uma sustentação oral no Supremo. Ele pode nunca ter feito uma sustentação, mas ele está habilitado para ir em qualquer tribunal fazer qualquer sustentação. Ele está habilitado para fazer um júri, ele está habilitado para fazer uma audiência de instrução que ele nunca fez. Exatamente. E como é que vai ser esse profissional lá? E igual você falou, muitas vezes você tem um trauma. Você já passou uma vergonha antes desse trabalho. Eu nunca mais eu passo na porta da Justiça do Trabalho. Então, assim, nesse ponto eu acho que a AB poderia fazer, entendeu? Fazer mentoria, fazer uma preparação para esse advogado. E não tem problema. Eu acho que o colega, a não ser que o cara tenha uma visão muito mesquinha de pensar, cara, nós somos concorrentes, mas também somos parceiros. Eu não tenho como impedir, eu não tenho como reservar o mercado só para mim. Não, eu não lembro, não sei se foi o doutor Gabriel na época que veio perguntar como é que fazia para ser nomeado de processo. Foi. Então, assim, é uma coisa básica, mas que a faculdade não ensinou, o cursinho para a OAB às vezes também não te ensinou, e a OAB não vai te ensinar. Se você não tiver uma amiga ali para chegar, para conversar, para suprir uma dúvida ali, é uma coisa básica que você não sabe e vai ficar sem saber. Então, assim, a OAB ela é precária, realmente, assim, em dar um suporte no jovem advogado que acabou de pegar a OAB, que está iniciando a carreira. E, igual o doutor Marcos falou, se eu quiser fazer amanhã uma sustentação oral no STF, ele vai chegar lá. Deixar claro que isso não é uma crítica à gestão nenhuma, isso é só uma observação,
uma reflexão. Que eu acho pode melhorar. Sim, claro. Não, a gente falando em geral. OAB São Paulo, OAB Minas, OAB claro. Goiás. Porque todas são assim. Sim. Não dá um suporte básico para o jovem advogado. Muitas vezes o jovem acaba sendo massa de manobra para fazer festa, né? Quando é para festa, envolve os jovens, tudo. Você falou em prospecção, não vou falar a palavra captação, que a OAB, se brincar e escutar a gente falando captação, ela abre até um processo administrativo. Instaura um processo administrativo. O juiz do TED está de olho. A prospecção de cliente. Como é que você faz prospecção de seu cliente? A minha prospecção... Ainda é o que indica, internet? O indica é o principal. Né? O indica, querendo ou não, mesmo com a evolução da internet, com o advento principalmente agora esqueci, mas a resolução da OAB que permite uma forma mais abrangente de prospecção, né? O boca a boca é sempre o melhor. É o que mais passa confiança. Mas eu também passo muita prospecção pela internet mesmo. Google Ads, o próprio Instagram também, eu também faço muita prospecção por lá. A gente tem que se diversificar, porque senão, hoje em dia, por exemplo, o cartãozinho é extremamente pontual quando você vai usar um cartãozinho. É só que realmente você está num joguinho de futebol aqui entre amigos e aí chega alguém, um conhecido, precisando de um advogado. Aí você tem um cartãozinho na carteira e dá para ele. Eu já nem carrego mais cartão. Agora, nesse ponto, a advocacia jovem leva vantagem em relação aos velhos. Para vocês isso é comum, é normal. Sim. A estrutura de rede social, de internet... Imagina para o sujeito aqui em Formosa, tem gente que ainda é da época da datilografia. Ele datilografa a peça, o filho digita e depois anexa. Tem o cara que não conseguiu ainda ir para o computador para digitar no computador. Aí a advocacia jovem tem essa vantagem, né? Ela consegue prospectar e acabou. De fato, você tem razão. Acabou. A cada dia que passa, diminui aquele negócio do quem indica. Ainda que seja o principal hoje, cada dia que passa, diminui, né? Nós falávamos aqui em Formosa, 30, 40 anos atrás, você tinha 5 advogados. Doutor, mas eu vou ser muito sincero com o senhor, que, na minha opinião, o que indica não vai sair. Porque o que indica, ele te dá uma autoridade. Sim. Te dá uma sensatez com o seu cliente muito maior do que se ele estiver na internet. Claro. Ele vai lá, digita advogado em Formosa, vai aparecer uma lista de advogados, né? Embora todos sejam competentes em suas respectivas áreas... O cara não sabe. Se eu chegar e falar, olha, eu preciso de um advogado criminal, se eu falar, doutor Luiz Antônio, ele vai ter isso aí é indiscutível. De fato, te dá... Por exemplo, uma palavra que você usou é autoridade. Isso é típico das redes sociais, né? Quem fala tem autoridade. Eu digo no sentido de que houve um momento na advocacia que era só isso. Sim. Aqui em Formosa, 40 anos atrás, você tinha 5 advogados. Um trabalhista, um criminal, um de família, um outro civil... Chegava no código, não trabalho criminal, não é lá no doutor fulano. Então, época das vacas gordas. Época das vacas os advogados fizeram o pé de medo. Você tinha sua plaquinha lá, o cara era obrigado a fechar com você. O preço era você que dizia. Esses dias, e hoje é um pouco cruel também essa coisa, a precificação. Às vezes você cobra, um pedido de liberdade, sei lá, 15 mil reais. E tem colega que vai cobrar 1.000. Mas não pode. Cara, eu entendo aquele cara precisa comer, velho. É muito fácil eu, do meu lugar da estabilidade... Estou dizendo eu no sentido de outras pessoas. Não estou querendo dizer que eu esteja nessa posição. Mas o sujeito que está estabilizado, criticar o sujeito que cobrou 1.000. Cara, aquele cara precisa comer, velho. Comer, pagar o aluguel, isso, pagar as despesas do escritório. Pagar o AB. Nós precisamos sim conversar. Olha, não é fazer um cartel. E aí, de novo, o papel do OAB, de trabalhar nesse aspecto, porque muitas vezes aquele sujeito que está cobrando 1.000, ele nem sabe como cobrar. Outra coisa que a faculdade não ensina. Nada ensina. Não. Nada ensina. Eu tenho essa dificuldade até hoje de cobrar. Isso aí. Muita dificuldade. Ainda bem a gente tem pelo menos a tabela do OAB, né? Mas ela é muito... norte. Dá um norte, mas que nem esses dias um parente meu pegou e me mandou uma mensagem para mim fazer o divórcio dele. Aí ele falou, quanto você vai cobrar? Aí eu peguei e falei, vou te mandar primeiro só o valor que é da tabela, tá? Aí mandei. Aí eu falei, mas como você é fulano, eu vou cobrar tanto. Quem disse que ele fechou comigo? Outra coisa que a OAB precisa repensar é tabela. Deixa eu te falar, ninguém paga 7% de patrimônio para inventário, não. Não, ainda a mais realidade é outra. Patrimônio muito volumoso. A realidade é outra, mudou, gente. Aquela tabela também tem hora que eu acho que ela está lá na década de 90. Mas acho que é a margem. Não acho que ela seja alta, não é isso que eu estou querendo dizer. Porque, em tese, aquilo é o piso, né? É o que deveria. Você não poderia cobrar menos que aquilo, né? Justamente. Você não poderia cobrar menos que aquilo. Mas eu acho que ela foge um pouquinho da realidade. Porque tem uma coisa, gente, chama-se mercado.
Até porque uma pessoa com um patrimônio de 50 milhões não vai te contratar para fazer claro que não. um inventário com 7% daquilo lá em cima, né? Então, realmente não faz sentido. É meio, é 2 no máximo. Sim, mas essa questão de honorários é uma das partes mais difíceis da advocacia. É mais difícil. Você fala assim, Kevin, tá, vou cobrar uma consulta, o valor é tanto. Você ainda tenta jogar um marketing. Não, se você fechar comigo, o valor da consulta ele é revestido nos honorários que eu vou cobrar. Você falou consulta, a pessoa, não. Daqui a pouco eu te retorno. Some. Eles têm um preconceito em pagar consulta para advogado. Tem outras áreas que cobram consulta e eles pagam normal. Mas falou que é o advogado cobrar uma consulta. E agora, os picaretas, que agora a moda é picareta que te ensina em 4 aulas como ganhar 30 mil reais por mês na advocacia, a tese vencedora de não sei o quê. Agora, sem ser advogado. Tem uns que ainda falam, sem OAB você ganha 30 mil reais por mês. Arrasta pra cima que você vai ter. O Instagram tá cheio, tá chato. Tá chato. E tem uma coisa, velho. Tem gente que é vendedor. O cara que é bom... Aqui tem um colega, não vou falar o nome dele. Ele consegue cobrar do cara 100 mil, fecha com um cara com 100 e não fecha com 10 por nós. O cara não fecha com 10 com a gente. A persuasão dele é um negócio que... Eu já vi ele fechar alguns contratos e falei, não, esse cara não vai te pagar esse valor, velho. Daqui um pouquinho, pagou o valor. Então, assim, tem alguma coisa de errado. Nós precisamos saber comunicar e vender nosso peixe. Porque se o cara está conseguindo fazer isso... E a dificuldade de cobrar é de todo mundo, cara. É verdade. E muitas vezes, uma coisa que eu aprendi a duras penas. Não adianta você fazer nada para o cara assim, um preço barato, pensando que ele vai ser parceiro seu e que você vai ajudar ele, que amanhã ele vai reconhecer, porque ele não vai reconhecer. Não. Ele não, eu tive um episódio, Luiz conhece a pessoa. Cara, eu trabalhei, pai de um amigo, que era advogado, que não estava advogando. Pediu, trabalhei para o cara. Falei, bicho, eu não vou nem te cobrar isso. Amigo e irmão, sabe? Cara, contestação, reconvenção, impugnação à contestação, impugnação à reconvenção, instrução, alegação final, ganhamos primeiro grau, recurso adesivo, contra as razões do recurso adesivo, sustentação oral no tribunal, resposta a recurso especial. Beleza. 5 anos, velho. Um dia ele errou o telefone, ligou, você é o doutor Marco X? Porque você é um advogado muito bom e eu estou querendo indicar um cliente para você. Só que ele errou, não era para mim, não. Ele pensou que era o outro Marco. Ele mandou mensagem para mim dizendo que era o outro Marco. Eu falei, não, aqui é Marcos, que foi seu advogado, você lembra? Cara, ele não tinha obrigação de indicar cliente. Eu acho que não é uma obrigação. É que você, pelo menos, espera um pouquinho de consideração do sujeito. Não, você vê que em outras áreas, não desmerecendo nenhuma profissão, o cliente leva um presente, leva uma garrafa de vinho, uma garrafa de uísque, viajou, não sei para onde, trouxe... O cliente não leva nada para o advogado. Eu mesmo nunca recebi de um cliente que viajou, chegou, você aqui, doutor, trouxe para você de presente. Eu contesto porque eu ganho muita coisa. Eu mesmo nunca recebi. Eu ganhei abóbora, eu ganhei mexerica, ganhei pão. Isso eu já ganhei também. Docinho. Esse dia eu ganhei um cabrito. Eu ganhei um frango caipira esses dias. Eu ganhei um frango caipira. Assim, é uma dificuldade que nós percebemos. E outra coisa, o cliente, quando chega na gente, você é a solução da minha vida. Sem você, eu estou criminal, por exemplo. Você ganha ação, o cara fala assim, moço, eu nem precisava de advogado, meu direito era tão claro. Não é que ele vai pagar seus honorários, é que está me roubando. Sim, tem esse sentimento, o cara na hora... Rapaz, eu fiz uma coisa para uma cliente minha. Paguei uma dívida numa busca e apreensão. Paguei, porque eu sabia que ia ganhar. Paguei para ela ganhar, beleza. 4 anos cuidando do processo, a hora que está o dinheiro depositado, ela me revoga a procuração e junta outra procuração. Véio. Eles têm um preconceito em pagar honorários, em pagar o advogado, eles acham que é um valor absurdo. Mas, assim, não tem um preço, uma liberdade. Não. Mas há exceções. Entendeu? Não, inclusive, recentemente eu passei por uma coisa que foi muito engraçada, que foi, inclusive, também no direito de família. Só está tendo muita facilidade dos seus clientes assim? Não, eu tô vendo. Me adora. Eu acho que eu tô no ramo errado. Esses dias eu recebi de um cliente. Nós vamos dar um curso. Eu falei para ele recebeu um dinheiro, ele tinha que passar a minha porcentagem, né? Que era no FGTS e tal, e tinha a minha porcentagem. Aí eu fiz o cálculo, mandei para ele, ele mandou, me mandei o Pix, aí ele mandou. Ele tá lá em Curitiba.
É porque a ação é aqui e ele teve que mudar para lá. Aí ele mandou a mais. Eu falei, não, falou, nossa, mandou a mais, tem que te devolver. Ele, não, doutor, é de agradecimento, viu? O meu eu fechei com 20, ele queria me pagar 15 e queria em 6 vezes. Não, eu vou superar esse trauma meu da trabalhista e vou para trabalhista, então, porque o criminal... Com a gente não tem muito isso, não. E hoje eu tive... Vou perguntar para vocês também, né? Porque semana passada eu tive com um médico, meu médico, ele... Perguntei para ele, porque o médico e o advogado é muito parecido. Ele cuida da vida, da saúde e, consequentemente, da vida. Nós cuidamos da liberdade e do patrimônio. Tudo bem que é a segunda grandeza, mas é de tão importância quanto a vida. E nós perdemos. A advocacia ela vai ser 50% perdedora, porque numa demanda tem 2, um vai ganhar, outro vai perder. E eu perguntei para ele, e a medicina também, você tem a perda, a morte, o paciente que você trata, que faz de tudo e o óbito chega, que a gente não consegue controlar. E eu perguntei para ele como é que ele lidava com isso. Porque eu não sei se vocês já vivenciaram isso, de você se envolver numa demanda. O Luiz, com certeza, já. De você falar, pô, esse cara é inocente. Praticamente todas. Aí chega lá na sentença, culpado. Isso não gera. A senhora também, como trabalhista, pô, esse cara tem direito. Aí arruma uma testemunha mentirosa, toma o direito do seu cliente. Vocês não têm essa dificuldade, não, de sentir essa dor do cliente? Eu ainda não. Ainda não passei por isso. Os processos que eu tenho ainda estão indo bem, assim, sabe? O que eu tive foi o desse do juiz não ter aceitado, né? Mas a tese dele, para mim, não tinha muito a ver, não. Porque ele aduziu por conta dos valores, né? Só que na justiça trabalhista, ele fala que tem que ser líquido e certo e não sei o quê. Só que como é que a gente vai mensurar quanto é uma hora extra? De uma pessoa que não tem carteira assinada. Entendeu? Nossa senhora, é horrível fazer esses cálculos. É horrível. A pior parte, para mim, é os cálculos. Eu não sei nada de cálculo. E aquele PJE cálculo também não ajuda muito. É o que eu faço, que é o que está lá, né? Pra gente fazer, mas eu sei que não é o valor certo. O senhor já viveu isso? De chegar numa demanda, perder a demanda... Tudo bem, todo mundo acho que vai fazer o melhor que pode. E nós não temos... a profissão nossa é de meio, não é de fim. Tem como garantir resultado, é óbvio que não tem. Mas muitas vezes a gente espera o resultado. Então, já aconteceu, assim, eu ter uma expectativa e a sentença às vezes não ser tão boa quanto eu esperava, às vezes também ser total improcedente, a gente recorrer. Mas o pior mesmo é você ganhar e não levar. Que você ganhou, só que você ainda não encontrou nada ali. Acho que esse é a maior dor ainda no momento, é essa aí. E eu, quando falo essa questão, Marcos, vou fazer um júri. Lá em casa, minha esposa já sabe, eu fico uma semana antes do júri sem dormir, pensando. E quando o júri acaba, eu fico uma semana depois sem dormir, pensando também. Se eu poderia ter falado uma frase diferente, poderia ter feito mudado aquilo, né? Poderia ter mudado, ainda mais quando, na hora da votação, que fica 4-3, condenado. Nossa, é um mês sem dormir, pensando, eu poderia ter falado, eu poderia ter feito alguma coisa. Mas esse é um problema também que a medicina ensina isso para o médico. O psicólogo também, você vai no psicólogo, você fala 1 hora com ele, a hora que terminou a consulta, a sessão, ele fala... Psiquicamente, ele está falando, esse problema é seu, filho, leva ele para sua casa. Eu não vou carregar ele para a minha, não. Porque senão a gente vai carregando. Eu te digo isso porque o médico ele é ensinado a lidar com isso. Porque isso gera igual você está falando, isso gera uma sobrecarga emocional para você. Pô. Você não dorme, o estresse, a preocupação, a tristeza. E assim, eu não consigo também, mas tem colega que talvez não está nem aí, né? Terminou, o cara pegou 20 anos de cadeira, vai ali. Já sai de lá preso, você vai para sua casa beber sua cerveja. E nem esquece do que passou, né? Hoje eu tive que dar uma notícia para muito triste também. O sujeito só cometeu um crime na vida e transitou em julgado. Aí eu tive que chamá-lo, falou, prepara, você tem negócios, organiza seus negócios. O regime é fechado. Organiza seus negócios, já pode raspar a cabeça, já pode preparar a roupa para ser do seu tamanho. Porque ele vai ser preso, mais cedo ou mais tarde ele vai ser preso. Então, você dá essa notícia para o sujeito, para um sujeito que nunca cometeu um crime, que nunca foi preso na vida, o primeiro crime ele já vai... O primeiro crime pega 20 anos, 25 anos. Quanto que vai ser a progressão de regime? Aí
É uma vida que se vai. É por essas aí que eu não vou para advocacia criminal, entendeu? Deixa para quem sabe. O previdenciário também, a senhora não trabalha com... Você não trabalha com previdenciário, é só sucessório, né? Mas não, aquele... previdenciário, sucessório não. Não, de planejamento previdenciário, né? Ah, sim. Não do litígio em si, daquele sujeito que... Não, quem mais mexe com litígio é a minha parceira. Isso é outra coisa que muitas vezes deve fazer sofrer também, né? Porque você imagina, pô, Sim. o cara não tem a prova, ele trabalhou a vida toda na zona rural, mas faltou a prova, uma testemunha foi mal. Falando em trabalhista, eu fui acompanhar um cunhado meu no trabalhista, cara, redonda trabalhista para ele. Redonda as testemunhas, falou para o reclamante, não precisa mais ninguém não. Daqui, do jeito que está, nós não perde essa ação. Mas tem José de Arimateia. José de Arimateia é a melhor testemunha de todas. O cara, moço, não precisa, aqui já está. Não precisa falar mais nada, já estou satisfeito. José de Arimateia fez ele perder a ação de ser condenado a litigância de má fé. Uai, recentemente eu fiz uma audiência, uma diligência, né? Fui lá fazer só a audiência. E aí eu estava pela parte da empresa, e aí tinha a preposto, que é a minha colega que essas empresas sempre contratam, né? Uhum. Aí a reclamante levou duas testemunhas. E tinha a testemunha nossa, né? As duas testemunhas dela acabou com a raça da testemunha. Você não está entendendo. Porque pedia assédio moral, entendeu? Aí, no que ela alegou que ele tratava ela mal e tal. Só que as duas que foram lá também falaram que tratavam elas mal, que tratava todo mundo mal. Acabou com a tese do assédio moral, porque o assédio moral é exatamente contra aquela pessoa, entendeu? É contra você, não é contra um conjunto. Ele, no caso, o juiz entendeu que era cobrança. Que ela fazia assim com todo mundo. Que ele fazia isso com todo mundo. Então, era um jeito dele cobrar vendas, entendeu? E acabou. Não existe a individualização da conduta para aquela pessoa. Para aquela pessoa, daí, né? Exatamente aquela pessoa. Frase de advogado. E falando nesse negócio de testemunho, eu estou num processo também, testemunha de acusação. O Ministério Público só tem prova documental e uma testemunha. 2 anos o processo, tentando achar essa testemunha. O Ministério Público vai e desiste da testemunha. Ela era comum comigo, eu desisti, eram lá uns 6 advogados. Um advogado abençoado não desistiu, não. Para encerrar a audiência, só faltava uma testemunha de uma defesa para ouvir. Ele não insistiu, não. A testemunha que o Ministério Público tinha desistido aparece. Ele conseguiu transformar uma testemunha de defesa em uma testemunha de acusação e condenação. Sentou o aço a testemunha, né? Não, ela era de acusação. Nós arrolamos ela, porque se o Ministério Público dispensar eventualmente... Mas quando o Ministério Público dispensou, era lindo. Dispensou todo mundo. Ele não dispensou, não. Eu quero ouvi-la. Ele conseguiu transformar uma testemunha de defesa na testemunha de acusação. É ela que fechou a prova documental. Então, tem que ter esse cuidado. Tem que ter. Na trabalhista também tem muito, né? Porque a maioria das provas são testemunhas. Sim, mas não é a principal, né? Quando você tem o papel, que depósito, né? Que nem quando você... A pessoa não tem carteira assinada. Como é que vai comprovar que ela trabalhava com a pessoa? Testemunha. Mas, quando tem um comprovante de depósito da empresa, entendeu? Quando tem algum documento, foto tem muito... WhatsApp, né? WhatsApp, conversa. Isso é uma outra coisa, né? O WhatsApp está complicando a vida de empregador, né? Sim. Sim, demais. Sobreaviso, hora extra, é extremamente complicado. O que vocês acham da tecnologia? Colocar a inteligência artificial. O que vocês acham da inteligência artificial para a advocacia? Eu acho que ela pode muitas vezes vir a ajudar, principalmente, mas uma ajuda limitada, né? Principalmente no que diz respeito a, por exemplo, uma construção de uma narrativa, né? Eu nunca cheguei a usar, mas eu já vi, por exemplo, alguns cortes de advogados também conversando que eles usam isso nos seus escritórios. Você, por exemplo, joga lá trechos da história do seu cliente, ele vai e constrói a história. Mas para fundamentação, essas coisas assim, na minha opinião, é algo completamente... não faz sentido você usar, né? Eu uso muito para fazer peça, né? O ChatGPT. Que aí você... peça tal. Só o básico. Aí você pega o básico e vai construindo na história do seu cliente. Exatamente. A narrativa fática, mas fundamentação... É o esqueleto. Você pega o esqueleto ali. Isso, o esqueleto, exatamente.
Nesse... que o senhor acha? Então, eu acho Não que... atuou, não usou ainda? Não, eu geralmente, às vezes eu uso também para fazer essa questão da questão da narração, da narrativa, só que é bem limitado mesmo. Às vezes você precisa concluir com as suas próprias palavras, de uma forma que fica coerente, né, que tenha coesão, de uma forma que o juiz vai entender, né? Querendo ou não, o juiz, se ele vê que se você usou só inteligência artificial, pode ser que seja prejudicial, porque vai ver que é uma coisa genérica, então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. Porque, na verdade, a inteligência a inteligência não está no computador, a inteligência está em quem comanda. Né? Por exemplo, eu precisava descobrir um dia que tinha depósito judicial num processo de 3.000 páginas da Justiça do Trabalho. Eu fiz o upload do arquivo e falei para ele, encontra para mim os depósitos judiciais. Que página que está? Tal página. Qual o valor? Foi feito tal dia na conta tal, valor tal. Nossa, Me trouxe. Mas hoje, por exemplo, a minha pergunta é porque hoje eu utilizei ele para alegações finais de um processo criminal. Fiz o upload dos 2 processos, transcrevi 4 horas de depoimento, através do Transcribe, Super Transcribe. Ele transcreveu. Eu joguei para o chat GPT e falei assim, olha, faça um resumo desses depoimentos. Ele me trouxe. Testemunha tal falou isso, isso, isso. Eu falei, agora eu quero que você coloque para mim com citação, ipsilíteres. O que a testemunha falou? Localiza para mim contradição no depoimento dessa testemunha. Nesse trecho aqui ela falou uma coisa, nesse outro trecho aqui ela falou outra coisa. É igual você falou, não vai substituir nunca. Não. Mas nós precisamos cuidar dela para, Luiz, o STJ e o STF, cada dia que passa, implementa inteligência artificial para admissibilidade de recursos. Você for subir um recurso, se você colocar uma palavra e inchar, você não sobe. Se você colocar a súmula 609 em liminar, HC em cima de liminar, o sistema já bloqueia, já rejeita, não admite seu recurso. E o que eu percebo é que a cada dia que passa, porque o sonho do juiz é ele não ter que fazer nada, né? Assim, o sonho do judiciário é porque daí, você imagina, o sujeito demora... Quanto tempo que eu ia gastar para identificar os depósitos num processo de 3.000 páginas? A inteligência artificial me devolve essa informação com 15 segundos. Aí você imagina que chega um negócio que é forma de bolo. Você tinha que um assessor que está lá olhando. Aí você chega uma inteligência artificial, o cara gastava 40 minutos. A inteligência artificial te dá a resposta em 5. Ela já te dá a resposta, já minuta a decisão e já manda para publicação. Né? Porque essa história de minuta, não sei quem já trabalhou com essa história de minuta. Minuta e depois eu corrijo. Isso é balela. Na verdade, minuta e eu assino. Né? Muitas vezes é minuta e eu assino. Mas é uma preocupação, né, para a advocacia. Vocês já enfrentaram algum problema disso? Desafio com a inteligência artificial? Realmente, porque muito por questão de receio mesmo, às vezes, poucas vezes que eu usei, foi realmente apenas para narrativa fática. Eu deixo sempre a questão da matéria para que eu mesmo elabore ela. Eu também prefiro... Nós percebemos, por exemplo, modelo de peça, aqueles modelos que você compra. Aquilo vem na formatação... Eu já peguei um dia e falei assim, eu já sei até onde é que está. Já sei até onde é que está. Copiei o trecho, joguei lá e trouxe a peça. É preferível você fazer algo simples, com a linguagem simples, mas com uma lógica e um raciocínio seu, do que copiar. Pô. Eu tenho um professor da faculdade que falava que eu era muito prática. Aí eu olhei para ele assim, como assim? Ele, suas peças são práticas, não sei o que. Eu falei assim, mas você acha que o juiz vai ficar lendo lá? Isso é uma outra coisa que tem que ser prático, né? Na sua área, Luiz, precisa ser muito prático? Eu gosto de ser artesanal. Eu gosto de pegar ali, ler. Cada caso é um caso. Não tem como. Eu não sou um escritório grande que demanda várias petições ali, mesma coisa. Só muda... E na sua área é muito difícil não ser artesanal. Mas quando você fala essa questão de transcrever os depoimentos da testemunha, aí sim é interessante você usar a inteligência. Esses dias eu entrei na audiência 8 da manhã, saí dessa audiência 9 da noite, pela quantidade de testemunhas, que é aquele processo de operações. Então, assim, como é que você vai assistir esse tanto de horas de depoimento para começar a fazer umas alegações finais? Aí é onde é que entra o trabalho da inteligência artificial. Você falando nisso, eu tinha uma audiência marcada para ontem de uma operação em Brasília, operação grande também. PJ nem baixou. E era um colega que ia fazer. O que eu fiz? Eu
peguei as peças principais, joguei na inteligência e falei, faz um resumo aí desse processo. O cara trouxe o resumo, mas o processo é isso. Qual que é os crimes que estão são se você for ler só os relatórios de conclusão do delegado responsável pela operação, é mais de 80. Então, assim, se você for pegar um processo de grande operação, você vai viver em prol dele. Você não consegue fazer outra demanda, não, porque é muita peça, é muito documento, é onde é que a inteligência entra. E aí eu mandei para o colega que ia fazer audiência, está até aqui no meu WhatsApp, um resumo. Para o seu cliente, a denúncia só fala isso, o inquérito policial só falou isso, eu falei, transcreva literalmente a fala do que o promotor falou, o que o delegado falou, o que o relatório falou. Facilita, ajuda, mas você vai fazer... Aquilo é que vai traçar a estratégia de defesa? Nunca. Não. A estratégia de defesa é nossa, né? Uhum. Mas o meu medo que eu tenho para o judiciário é que é muito sedutor para o judiciário que trabalha com volume e que, para você, Luiz, atrás daqueles autos do processo tem uma pessoa. Porque você conhece. Você está ali com ele, você encontrou, você conhece os dramas dele. E para um tribunal que nem vê o cara, lá, o Tribunal de Justiça ou o STJ, é só mais um número. O medo de virar robotizado. É isso. Entrou, tá aquela palavra-chave, já é negado o recurso, não sobe para o STJ, não sobe para o STF. E está complicado. Cada dia que passa está complicado. Você quer ver uma coisa? Eu sofri isso. Nesse caso de hoje, na hora de fazer a admissibilidade pelo vice-presidente do tribunal sobre o recurso especial e o recurso extraordinário, ele só fez a admissibilidade do recurso especial, ainda que ele fale lá no evento que era admissibilidade de recurso especial e extraordinário. Mas ele só fez especial. Em situação normal, o que eu iria fazer? Embargo de declaração. O TJ entende, de admissibilidade de recurso especial não cabe embargos, e nem em princípio da fungibilidade. Então, eu não pude embargar. O que eu fiz? Entrei com agravo para recurso especial e agravo para RE. Para o recurso especial que ele enfrentou o tema, eu enfrentei. Para o recurso especial do RE, eu falei assim, olha, eu não posso entrar com embargos porque o STJ tem esse entendimento e o STF tem esse entendimento. Então, eu estou agravando aqui, mas não foi feita a admissibilidade. O ideal é anular isso aqui e mandar para o vice-presidente do tribunal fazer a admissibilidade. Eu, de 10 recursos especiais que eu faço, 9 eu tenho que fazer o agravo para subir. Não sobe. Beleza, não sobe. O STJ não conheceu, mas desproveu o meu recurso especial, chegou no STF. A minha principal tese é, não teve admissibilidade. Agravo regimental. Nego segmento ao agravo em recurso extraordinário. Monocraticamente. Eu faço um agravo interno, excelência. Foi o presidente. Olha, tem uma questão aqui que o senhor não analisou. Aí ele fala da súmula 284. Na decisão do tribunal, nem súmula 284 ele fala. Tem uma questão que o senhor não analisou, que não foi admitido esse recurso extraordinário lá pelo tribunal. Não houve juízo de admissibilidade. Mantenho. Nego provimento ao agravo regimental. Embargo de declaração. Não há obscuridade, não há omissão, não há contradição. Segundo embargo, reputo como meramente protelatório, decreto o trânsito em julgado agora. E não admitiu. Todas essas análises não foram feitas por um ser humano. Foram feitas por um robô. Porque se tivesse sido por um humano atrás daquilo, ele teria percebido. Porque a senhora fala de prática, eu fui bem prático, e eu gosto de ser prático também. Né? E isso é algo que nos preocupa, porque daqui a um pouco justiça só tem em primeiro grau. Exatamente. Quando muito em tribunal. Você não vai conseguir subir em instâncias superiores. Igual você falou, juiz aqui em primeiro grau. No máximo, desembargador e o relator. Não sobe mais. Dali em diante. Não vai subir. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. E ninguém analisa mais e vamos embora. Né? Difícil. E vocês lidam muito com angústias dos recursos, não? A gente Trabalhista tem muito recurso? Tem demais. Mais pro reclamado, né? Pro reclamado, esse que é o detalhe. Já muda até os nomes do recurso, Luiz, né? Não serve para nós só por causa disso. Não é apelação. Entra um assunto aqui, trabalhista, já fica aqui. Já é ordinário. Olha, já não é apelação. Não existe. Depois é agravo, recurso de revista. Mas aí o primeiro sempre é o ordinário. Passou dele. Então, tem o de embargo de declaração também. O sistema recursal do Brasil, sinceramente, eu acho uma bagunça, porque na civil nós temos a apelação, né?
Não, mas se você for para o juizado especial civil, já é outro recurso, já não é mais apelação. Né? Aí, se você vai para o trabalhista, já é outro recurso para você recorrer de uma sentença. Eu, pessoalmente, acho muito bagunçado. Em vez de fazer uma unificação, olha, é apelação para todas as sentenças de primeiro grau. Entende? Não, é cada... Não, e o agravo de instrumento? A depender, por exemplo, cumprimento de sentença. Se ele indeferir, extinguir o cumprimento de sentença por tal coisa, o recurso é apelação. Se não for, o recurso é agravo de instrumento, que aquilo tem natureza meramente interlocutória. Às vezes, você tem... mesmo quem trabalha com civil tem dificuldade. Pô. Isso aqui é de mérito, não é de mérito. Acontecia muito antes do CPC, eu tive um caso desse. Os incidentes, as exceções. Aí um juiz aqui colocou assim, uma exceção de incompetência. Sentença. Ali não é sentença, ali é uma decisão. Ele decidiu um incidente. Qual que é o recurso? Agravo. Caiu num desembargador, juiz substituto, falou, não, o recurso aqui é apelação, porque a palavra é sentença. A palavra é sentença, mas a natureza da decisão, ele podia colocar lá despacho. Ou podia não colocar nada. A natureza da decisão eu tenho o processo principal, o incidente vem aqui, suspende o processo, eu julgo o incidente, eu não acabo com o processo. Só resolvo o incidente. Do que resolve o incidente é natureza interlocutória. Né? Mas também é caótico no trabalhista? Olha, acho que a doutora vai falar melhor, porque eu ainda não tive que recorrer de nenhuma decisão. Da sentença, ordinário. É só esse o caminho. E dali para cima? Dali para cima depende da matéria, né? Eu já cheguei em alguns casos aí no TST, né? O que acontece? Foi embargo de declaração, primeiramente. Tive que fazer a contra-razões ao embargo. Esse que é o detalhe. Você tem que fazer as contra-razões de tudo que a pessoa entra com recurso. Faz a contra-razões do embargo. Não deu certo, entra o recurso ordinário. Contra-razões ao recurso ordinário. Não deu certo recurso ordinário, recurso de revista, né? Aí, contra-razões, recurso de revista. Depois agravo. Isso, depois agravo de instrumento. Não deu certo, agravo de instrumento, agravo interno. E aí, isso que eu fico assim, chateado, às vezes você tem que fazer contra-razões e ficar debatendo aquela mesma matéria ali só para poder também não deixar com que a pessoa ganhe na protelação, né? Porque ficar protelando. E, às vezes, o juiz também, quando chega lá no TST, o desembargador vai analisar. Então, tem que estar você tem que estar sempre manifestando, né? Sempre manifestando. O penal também tem os prazos bem próprios dele, né? Tem. Prazo de embargos, prazo de... E a contagem também, né? Sim. A contagem é completamente diferente. Dia corrido. Dia corrido. Exatamente. Mas era uma outra coisa que tinha que acabar. Ou coloca tudo corrido, ou coloca tudo dias úteis. Mas aí onde é que eu falo? Você tem que se especializar em uma área. Porque se você querer abrangir tudo, você acabou de pegar sua B, eu vou fazer de tudo um pouco. Você fica como se fosse um clínico em geral, não se especializa em nada e não faz nada direito. Não faz nada direito. Não é bom nada, é ruim tudo, né? Porque assim, tudo é um prazo diferente, tudo é um recurso diferente. Igual assim, você chega na audiência trabalhista que já começa ali uma conciliação, parece que já vai para a instrução e já vai ouvir um cliente já decide lá. Né? Aí você chega lá achando que é igual uma criminal ali. É totalmente diferente. Então, assim, você tem que pegar um norte, você tem que seguir um norte, porque os prazos são diferentes, os recursos são diferentes. O lado bom do criminal, quando você está ali antes da sentença, né? Porque recurso você tem que seguir o prazo certinho. Uhum. As defesas também, mas se você perder o prazo da defesa... É impróprio, né? É impróprio, porque você não pode ficar sem defesa. Tem que ter a ampla defesa e o contraditório. Então, se você perdeu ali um dia de prazos, numa resposta à acusação, até mesmo nos memoriais, você é intimado novamente a apresentar. Uhum. Não sei na trabalhista, não sei nas outras áreas, se você perdeu o prazo ali, acabou. A preclusão para o direito de trabalho é só na interposição do recurso, né? Igual a apelação. Eu interponho o recurso em 5 dias, depois o prazo para as razões é impróprio. O criminal, o réu está solto, você apresentou o termo ali para subir para o tribunal, aí as razões vêm depois. Vem depois. É o prazo da prescrição, você vai levando. Mas eu vejo que a cada dia... no judiciário eu percebo que parece que o juiz enxerga a gente como um estorvo. Você falou do sistema caótico recursal. Toda vez que você vai ver Luiz Roberto Barroso, esse ministro do STJ, eles vêm pedindo para a defesa, diminui o número de habeas corpus, porque peço um clamor, porque chegou tantos processos aqui para mim, blá, 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 blá. Cara, a defesa a gente não faz protelatório. Mas assim, falando dos ministros, né? Na área criminal,
foi o Sebastião Reis, no STJ, não sei se foi a fala dele. Se os próprios juízes seguissem a lei aqui, não teria tanto recurso. Entendeu? A lei está clara. Mas aqui, o juiz aqui entende uma coisa, o desembargador entende outra, lá em cima eles estão seguindo a lei, mas aí você tem que subir até o STJ por uma coisa fácil de resolver numa audiência de custódia. Igual tem casos que é uma coisa simples. Muitas vezes chega no STJ, uma turma de uma forma, outra turma de outra. Isso. É coisa fácil de resolver uma audiência de custódia, para ver se o cara preenche ou não os requisitos para poder responder o processo de liberdade. Você separa lá no STJ com o HC, porque o juiz não quis seguir o que está na lei. Aí a culpa é do advogado? Não. É o judiciário que não... Porque nós somos culpados de tudo, né? Tem muito processo, a culpa é nossa. Bom, tem muito processo porque você tem uma Constituição que garante um monte de coisa para o cara e o Estado que não atende. O processo não anda, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Parece que nós somos culpados de tudo, sabe? E assim, e cria uma frustração, principalmente nesses ministros. Não pode ter a sustentação agravo regimental, não, pô, você vai tomar nosso tempo. Aí, nós estamos ali brincando, também nós estamos ali só para... Não, você gravar uma sustentação oral para ele assistir depois. Assistir, pelo amor de Deus, nem a sustentação oral presencial. É que você tá lá falando, olhando o rosto dele. Eu prefiro fazer presencial. Igual eu tô com um TRF de um HC, eu pedi presencial. Porque se for, ele não vai assistir. Ele vai botar lá no carro ali, o áudio no carro, indo pra casa dele e olha lá. Eu nem se mostrar assistindo, eu acredito. Para mim é fake. Porque você tá lá sustentando, o cara muitas vezes ele tá no WhatsApp aqui, ele nem olha para você. Até por videoconferência, você tá ali falando, e quando você olha na tela do computador, um tá olhando pro lado, um tá de cabeça baixa assim. Nem prestando atenção, nem ali ele tá. Não tá. E nessa sustentação oral, não sei se já fez sustentação? Fiz no TRT 18 já. O senhor fez também já? A senhora já fez? A sustentação oral é muitas. O desembargador já olha para a gente e diz, vem falar. Tipo assim, parece que nós estamos atrapalhando o trabalho. A visão que a gente tem é assim, esses caras estão vindo aqui me atrapalhar. Não é, advocacia. Nós passamos muitas dificuldades, até mesmo no judiciário, né? Nós somos tratados com desdém até no judiciário. Não, eles falam. Eu fiz um no TJDFT que o desembargador falou, doutor, mas é o quarto HC desse processo? Eu falei, sim, doutor, é o quarto HC. Se for preciso. E a quarta sustentação oral. Eu acho que vai vir a quinta, porque... Pelo jeito... Enquanto não resolver isso aqui, nós vamos ter que ficar recorrendo, né? Eu vejo que a advocacia, muitas vezes, na mitologia grega, tem a Cassandra, que era filha de Príamos, né? E ela recebeu o dom de Apolo do oráculo. Ela era uma profetisa. Só que Apolo investiu sobre ela rejeitou e o oráculo colocou a maldição. Apolo colocou a maldição sobre ela. Você sempre profetizará a verdade, mas ninguém vai acreditar em você. Parece que a advocacia vive isso. Por mais que a gente está falando é verdade, está mostrando, olha, vai dar erro, se não for desse jeito, vai dar erro. Prova. Esquecendo polarização política de lado. A questão do Zanin lá, do advogado de Lula. Outro advogado talvez teria desistido no meio do caminho, cara. Entrou aqui, negou, negou. Até que uma hora, peraí, deixa eu ver esse negócio diferente aqui, deixa eu dar uma analisada se é por isso. Da nulidade, da competência. Isso, Que é uma nulidade absoluta. Ali é indiscutível. E o judiciário provocou o que provocou, porque se tivesse decidido lá atrás, de fato decidido, o resultado seria outro, né? O promotor esquece, acho que colocou o ego muito. Eu sempre falei, o promotor, o Ministério Público, ele não é um órgão acusador, ele é o fiscal da lei. Ele tem que fiscalizar a lei. Tem dupla natureza. Não é todo caso ele tem que acusar, ele tem que pedir a condenação. Tem casos que ele vê ali que realmente não há prova suficiente ou que o cara não cometeu, ele tem que pedir a absolvição, porque ele fiscaliza a lei, ele não é acusador. Mas na prática é totalmente diferente. Na prática, a teoria é diferente. Muito. Nós vamos chegando já ao final, nós temos um quadro aqui que são 4 quadros. E aí a gente sorteia alguém. Sorteia o número aí, doutora. Tira ou não, tira o chapéu. Versão impessoal. Tira o chapéu. A senhora que vai responder. Tira o chapéu. Mas quase que não bate e volta. Tipo um ping-pong. Ensino domiciliar. Homeschool. Não. Quer justificar? Eu acho que... Eu sou mãe, né? E
eu vejo isso na prática. A minha filha teve um problema de convivência com outras crianças. Ela não gostava de criança. Eu tive que levar no psicólogo para botar ela numa escola, porque ela não gostava de criança. Então, eu acho que tem que ter esse convívio com crianças, entendeu? Fazer amizades, fazer até inimizades para poder aprender que o mundo não gira em torno dela. Então, eu não tiro o chapéu. Veto a tipificação das fake news. Acha que tem que criminalizar fake news? Acho. Cotas raciais na universidade. A senhora pegou a parte mais polêmica. No outro podcast, queriam... Assim, parece nem esses bate-volta aqui. Pelo amor de Deus. Eu acredito que tem que ter cota, sim. Esse negócio do preconceito, já sofrem tanto, sabe? Eu acho que tem que ter. Hoje eu vou reduzir esse quadro. Uhum. Porte de arma para advogado. Não tiro. Acho errado. Acho que a pessoa tem que ter cabeça para ter arma. Não é qualquer pessoa que tem que ter. Eu mesmo não tenho. Eu também não ia ter, não. Não tenho cabeça para ter uma arma. Redução da maioridade penal. Acho que tem que ter. Acho porque com 17 anos, 16 anos, a pessoa sabe o que está fazendo. E acontece crimes que usa o menor só para assumir, né? Então... E hoje tem uma reprimenda maior, né? Se o senhor que é da área criminal. Sim. Deixa Ana Cláudia trabalhista. Tocou num assunto que o criminalista não aceita de jeito nenhum. Então, eu acho que é um tete-a-tete, né? Tete-a-tete. Esse aqui... Tete-a-tete. Eu pergunto e você responde, numa palavra rápida. Faculdade. Aprendizado. Infância. Boa. Direito. Necessário. Um exemplo. Minha mãe. Eu estou me sentindo a Marília Gabriela. Uma viagem. Falta só os óculos. Nos Estados Unidos. Um professor. Dr. Fernando. Ensinou bastante. Foi seu professor? Foi. Um orgulho. Minha família. Honorários. 30%. Não podia ser 5%, senão o Cubas reduzia de ofício, mas agora ele é advogado, acho agora que ele está reduzindo, né? Ele está achando que é 50%. Acho que agora Esse dia eu encontrei, ele falou assim, não, vocês nunca me explicaram, 30% é o honorário e 20% eram as despesas. Agora entendeu, né? Uma saudade. Uma saudade... Rapaz, do tempo que passou... E a gente não volta mais. Um sonho. Um sonho é inspirar as pessoas. Trabalho. Trabalho, minha vida. Juventude. Juventude precisa aprender muito essa nova juventude aí, mas eu acredito que tem fé nela. Menino jovem desse, falando de jovem. Você tem quantos anos? É mais novo do que eu. 30 anos, tô velho. Eu sou mais velho aqui, tirando o mar. Você tem quantos? 34. Olha, já tá mais cansado. Ele tem idade para ser meu filho, ele provavelmente... Eu tenho 49. 24. Não, você... Eu tenho um filho mais velho que você, na verdade. Pode falar. Perrengue, chique e jurídico. Perrengue. São vários. Aí fala um perrengue. Você já falou da do trabalho, né? Não fala dessa, não. Não, do trabalho. Vamos lá. Eu estava até com uns colegas, inclusive são colegas nossos, doutor Clebson, doutor Cleito. Era uma sustentação oral TJ Goiás, em Goiânia. Numa segunda-feira. E eu esqueci de peticionar, porque lá você tem que peticionar pedindo para ser, na época... Virtual. É para sair da pauta virtual e para a pauta presencial para você sustentar. Pauta presencial. E eu não peticionei, pensei que estava tudo ok. Acordei 4 horas da manhã. De ressaca. Foi um dia antes? Não. Esse dia eu saí segunda de madrugada. Eu cheguei lá, não tinha minha sustentação oral, porque eu não solicitei o pedido. Foi uma viagem. E eu fiquei com a cara de vergonha, olhando lá. e o servidor lá com aquela calma dele, doutor, mas o senhor... E eu, não, mas eu pensei que não precisa. Não, o senhor tem. O senhor não leu lá. O senhor não leu. Aí aquela cara de vergonha. Advogado não lê o que tem.
Mas eu já vi colega que, ao invés de ir lá perguntar qual que é a minha na ordem, ficou esperando. Eu conheci um. 5h30, acabou a sustentação. O meu processo não foi julgado. Ele não, igual você, ele não fez. E teve uma vez aqui em Brasília. Olha, são tantos perrengues. Teve uma vez aqui em Brasília que eu cheguei lá, a sua é a 10ª. Eu falei, beleza. Sentei, só que eu não levei a beca, porque lá fica 2 becas, né? Becas. E os 9 primeiros, nenhum foram. Então, assim, quando eu assustei, já era minha. Você. E quem disse que eu consegui colocar a beca? Até o desembargador cruzou o braço e ficou assim pra mim. Eu tive que pedir o colega que estava sentado para ele levantar para me ajudar a colocar a beca, porque não entrava. Era pequena? Era pequena. Mas hoje você já carrega uma beca. Hoje eu já ando com a beca debaixo do braço. E eu já coloco. Por mais que a minha já é a última, eu já coloco e sento e fico esperando. Senão... Porque pro Tribunal do Júri ainda... Tribunal do Júri de Sustentação Oral, né? Tem que ter. Acho que esse trabalho tinha uma certa implicânciazinha com indumentária, não tinha, não? Eu já tive colega que o juiz ficou para colocar gravata, que senão não fazia audiência. Acho que era em Brasília. Brasília tinha um juiz que não aceitava o advogado fazer a audiência sem estar com a gravata. Eu já vi isso, se eu não me engano, no STF também, né? Não, no STF, sem gravata e sem beca, você não fala, né? Na verdade, você nem entra no plenário sem terno. E se chamar de senhores, não de Vossa Excelência também... Tem uma verba. Então, teve uma história bacana que uma vez eu estava viajando, estava na praia, e aí ia ter uma sustentação oral online, né? E eu esqueci de levar minha roupa. E aí, era lá no Nordeste, lá o pessoal não tinha terno, lá ninguém usava terno. Pedi terno emprestado para todo mundo. Acabou que no final eu peguei um cinto lá, uma roupa da minha mãe lá, botei de gravata, assim, botei um paletó da minha mãe lá e entrei lá e comecei a filmar mais só a parte de cima, assim, e deu certo. O baiano, na verdade, ele é inovador, né? Você viu que um deles fez um dia na rede. Na rede. Então, assim... Tranquilo. Esse tem de beca. Em Minas, eu achei interessante que quando você chega para fazer o Tribunal do Júri, já tem a beca ali, e até a quantidade de beca que tem de advogados que vão fazer. Tem comarcas que eu já vi que não tem. Se você não levar a sua, você tem que sair correndo ali cedo e pedir OAB, e a OAB está fechada, que só abre tal hora, você já está lá desde cedo. E tem juiz também que... Eu acredito que alguns rituais precisam ser... Principalmente o júri. O júri ele é todo ritualístico, né? Tudo ali tem um sentido, tudo tem um símbolo. E aquele símbolo comunica. O lugar, a posição, o réu, a cor... tudo ali é simbólico. Então, eu acho que ainda é necessário ter uma certa formalidade. Eu gosto da formalidade. Eu gosto do advogado estar de terno. Fica zoando a vestimenta, né? E querendo ou não, o cliente gosta. Às vezes até melhora os honorários ali. Na hora que você vai cobrar os honorários, o cliente já olha o escritório arrumado, olha o... Eu só fui ouvir ela no dia que eu fui no fórum para poder ver um processo. Aí eu falei assim, não, eu quero ver o processo de fulano tal, número tal, tal. Você é mãe dele? Eu olhei assim, não, sou advogada. Olha, um perrengue. Eu todo ano, início de ano, falei assim, esse ano eu vou andar só de terno. Aí quando dá dia 20, dia 30 de janeiro, eu já abandonei a licença. Eu acho que eu tenho uns 10 anos ou mais que eu conheço o Dr. Marcos. 4 vezes de terno foi muito na minha vida. Não gosto. Não gosto de terno. E você só sobrou uma, verdade ou ficção? Eu vou contar 2 casos, você vai dizer para mim qual que você acha que é verdade e qual que é ficção. Certo. Em 2008, uma mulher em Lagedo, Rio Grande do Sul, encontrou uma camisinha dentro de uma lata de molho de tomate enquanto preparava o almoço. Ela inicialmente pensou que se tratava de uma dedeira industrial, mas logo percebeu que era uma camisinha. 3 meses depois de lembrar do incidente, durante um almoço em família, a filha da mulher vomitou. 3 meses depois ela vomitou. Como resultado, a mulher processou a faculdade de molho, a Unilever, e foi indenizada em R$10 mil. Segundo caso, em 2008, uma mulher em São Paulo processou uma padaria local. Porque os pães que ela comprava há anos no local sempre vinham com um buraco no meio, onde deveria ter o miolo. Ela alegou que isso configurava um produto defeituoso, já que ficou comprovado que os pães não tinham o peso exigido de 50 gramas por unidade. O juiz, surpreendentemente, condenou a padaria a pagar uma indenização de R$5 mil por danos morais e 2 por danos materiais, afirmando que o produto deveria atender às expectativas do consumidor. Qual que é verdadeiro e qual que é falso? O primeiro é verdadeiro e a segunda é falsa. O segundo está com muita cara de médio tício, né? É isso mesmo. O primeiro é verdadeiro mesmo. Isso.
Porque o primeiro poderia não ser, porque foi 3 meses depois, num almoço, falou da camisinha, a filha da mulher vomitou. E esse juiz não conhecia a palavra mero de sabor, né? Quem advoga de direito do consumidor sabe o que é o mero de sabor, né? Cada dia que passa é um mercado... Mero aborrecimento. Mero aborrecimento. Nossa Senhora. Vários meros, né? Cara, você não consegue entender, e é difícil o judiciário. Tem algo que está acontecendo aqui em Formosa, que eu não vou falar o nome, e que está deixando muita gente inquieta. Um amigo meu, um sujeito bem esclarecido, cara, tem 2 dias que ele não dorme. E ele é da área do Poder Judiciário, sabe? É para você ver o tanto que era bom quando você tinha que falar, é um mero aborrecimento, né? Tem coisa que é mero aborrecimento, mas que tem uma capacidade de tirar do sério, de te abalar psicologicamente. Eu sofria muito quando não era digital. Eu sou mais velho que vocês, quando era o processo digital era físico, aquela liminar que você entrava angustiado no SPG, sexta-feira, 5h30, saía a decisão, mas a extratação só saía na segunda. SPG. Você já pegou nessa época? A senhora pegou? Eu trabalhei. Finado SPG. Cara, parece que toda liminamia era na sexta-feira. E não extratava. Só extratava na segunda. Mas você sabia. Decisão proferida, mas não sabia o conteúdo. Aí você ficava sexta, sábado, domingo, segunda, meio-dia, esperando a extratação. Hoje isso acabou com processo eletrônico, não tem mais isso. No cartório que eu trabalhava, a extratação era feita só à tarde, porque quem fazia só chegava 10 horas da manhã. São coisas que não tem mais. Então você é da época da extratação. Sim, eu já peguei muito processo seu. Foi? Sendo da época do drive, lá em Brasília, você chegava de carro, só botava a petição pro lado de fora, por ficar embaixo, o protocolo e ir embora. É o drive, igual o McDonald's. Eu fiz muito isso na época de estagiário. Devolver processo. Devolver processo. Só fazia assim, com o braço pro lado de fora, pegava. Não tem mais, hoje acabou. Mas eu peguei um processo grande recentemente. Tive que pegar ele físico, desarquivar, assim, pegar toda a documentação dele para poder fazer. E eles estão digitalizando? Sim, então. Você desarquiva eles mesmos digitalizando? Sim, inclusive na hora que eu fui devolver, eu falei assim, tá faltando volume. Na Bahia teve uma época que era o seguinte, a Bahia é um tribunal justo, que lá a morosidade é distribuída de forma harmônica. O processo lá não anda de jeito nenhum. Um dia eu fui lá despachar com o juiz de Salvador e falei, doutor, eu vou autorizar seu pedido. Mas o senhor volta daqui 4 dias, porque se ficar na escrivania, eles não vão cumprir. Aqui é o seguinte, tem processo demais. A gente só atende quem vem perguntar, quem vem atrás. Ele falou para mim. Mas até hoje, mesmo sendo digital, tem muita coisa que eu fico esperando. Só resolve se eu vou lá no fórum, lá conversar, explicar. Aí sim, resolve. Passa o número do processo, eles acessam. Deixa eu ver aqui. Teve um que em 2022 foi homologado e determinou a expedição de alvará. 2022. O juiz homologou de novo. O advogado fez 5 petições pedindo só para expedir o alvará. O juiz pensou que era para homologar, ele homologou de novo, determinou a expedição de... A sentença tinha transitado em julgado. Ele pensou que era para homologar, homologou de novo. Transitou em julgado de novo e o advogado agora pediu de novo para expedir um alvará. Ou seja, são quase 3 anos para expedir um alvará. Lá, de fato, a morosidade lá é terrível. Nós já estamos encerrando ao final, dar a oportunidade para vocês se despedirem e colocar suas últimas considerações. Desde já eu agradeço a todos vocês, viu, pela disposição de vir aqui. É um projeto novo. Espero contar com mais advogados de Formosa. Esse é apenas o 2º episódio. Então, toda quarta nós teremos aqui um episódio do podcast. Colegas de vocês também, indiquem para a gente para poder participar. Sim, não tenham medo, viu? Pode vir, é bacana. Indica a colega para poder participar com a gente. Eu agradeço o Luiz, que ele me ajudou a unir com vocês aqui. Hoje nós vamos estar entregando para o pessoal do primeiro episódio os cortes, né? E vocês também receberão os cortes para poderem colocar em rede social. Os cortes das falas de vocês para poder ajudar na movimentação da rede social. Doutor João Vitor. Então, gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite, né, a presença aí dos novos colegas. Parabenizar vocês por esse projeto, porque é um projeto bastante interessante, que tem muito a crescer. É um projeto que a gente tem só a somar aí para a advocacia de Formosa. E os colegas também venham conversar, venham bater um papo aqui que vale muito a pena e a gente tem que cada vez se unir mais para poder tornar a advocacia mais forte. Doutor Luiz Antônio,
Agradecer, né, mais uma vez pelo convite. Quando o Dr. Marcos me chamou, eu abracei a ideia e falei, cara, que legal esse podcast. Tenho interesse sim em participar, chamar colegas. Pensei no colega Gabriel, que tem poucos meses de advocacia. Falei, vamos lá para você conhecer novos advogados, conhecer como é que é a lida de cada um, o que cada um já passou de perrengue ou não. É legal esse bate-papo, é legal essa conversa, assim, coisa que precisa ter na OAB, para a gente achar que a OAB... Entendeu? A OAB tem que ser mais humanizada, tem que pegar mais ali o advogado recém-formado e ensinar uma nomeação básica aí de processos. Então, assim, obrigado pelo convite e tem tudo para dar acesso a esse podcast. Obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Muito bom. Assim, a ideia é essa, criar network, estreitar laços. Né? Muitas vezes, hoje tem tanto advogado de forma que às vezes você passa o colega, você nem conhece, mas não sabe o nome, não sabe quem é direito. Então, é importante isso. A proposta é essa, o projeto é esse. Só para finalizar, e quando você fala que tem bastante advogado, tem advogados que pegaram a OAB, só que tem medo de iniciar a carreira, porque, querendo ou não, você tem um emprego fixo ali em outra área que não é do direito, tem uma família para sustentar, tem uma casa para sustentar, e você começar a advocacia do zero é difícil. Então, ele não larga o emprego, é um advogado inscrito na OAB, mas trabalha em outro ramo. Então, assim, a OAB abrange mais, ele interagir com os advogados que já estão na área, né? Ver como é que é a lida, ver o que ele pode fazer para começar já a atuar na advocacia. E nós fazemos muita parceria, cara. Quando eu conheço, a possibilidade de fazer a parceria é maior. Por exemplo, direito de trabalho. Eu não atuo direito de trabalho. Sempre que aparece lá no escritório, eu indico para alguém fazer. Porque lá no escritório ninguém gosta de direito de trabalho. Eu tive uma decepção com o direito de trabalho e traumatizei igual a você. Somos dois. É importante estreitar esses laços, criar esse network. Né? Eu acho que a proposta do podcast também é para que isso possa ajudar. Quando você fala de autoridade, o podcast com os cortes, ele pode também dar autoridade para você movimentar sua rede social, falar. O advogado sempre tem que estar presente nesses... Sempre que convocado, tem que estar presente nesses lugares de fala, né? Para poder falar em nome da advocacia. Doutor Gabriel Matos. Inicialmente agradecer, né? Que realmente foi uma experiência muito única, foi muito bom estar aqui. Admito que no início eu estava nervoso, porque eu nunca tinha comparecido em nenhum evento semelhante, né? Mas de pronto eu já aceitei o convite do Dr. Luiz Antônio quando ele me chamou, porque eu falei, não, realmente é algo que eu vou estar conhecendo pessoas que já trabalham na área. E quando eu cheguei aqui, era tudo que eu esperava, né? Foi realmente, é muito bom. E eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade. Tá? É nós que agradecemos. Sempre tem, cara, o nervosismo. É igual um dia... Eu já fiz muita ostentação em alguns júris. E um colega recém-formado me perguntou, tem um frio na barriga? Eu falei, o dia que o frio na barriga acabar, perdeu a graça, é porque virou comum para mim. Então, todo júri que eu vou fazer é um novo júri, é como se fosse o primeiro, o nervosismo vai vir. No começo eu vou tremer, no começo eu vou ficar nervoso, eu vou confundir, eu vou errar os tratamentos muitas vezes, depois você vai se acalmando. Porque eu acho que o dia que acabar isso, acabar essa insegurança, esse nervo, é porque você já se tornou insensível demais. E não existe advogado que ele tenha um coração de pedra, que seja insensível. O advogado tem que ter sensibilidade. Né? Tem. Doutora Ana Cláudia Chaves, que formou com a minha esposa. Formei, inclusive você foi padrinho, eu que fui lá, pedi você para ser padrinho. Não sei se você lembra, eu estava grávida. Você sabe o que acontece? A minha memória era algo impecável. De um tempo para cá, minha memória, eu nunca vi, não sei se foi Covid, o que foi, minha memória ficou péssima. Mas eu me lembro que foi... Ela falou assim... Foi eu e o Watson, né? Você e Luciano. Eu e Luciano, isso. Foi. Aí ela falou assim, eu não vou. Eu era da comissão, ela também. Eu não vou. Eu falei, mas marca lá. Aí ela, mas eu não vou. Eu falei assim, mas marca. Eu vou lá, eu vou falar com ele. Ele não vai falar não com a grávida. Advogado já desde o início. Tá vendo? Já era advogada antes mesmo de terminar o curso. Foi. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, de me apresentar, né, porque a gente que está começando não é muito visto, né, e quem tem boca vai a Roma, né, aquele negócio. E que os próximos que vier não tenham medo, porque é bem tranquilo. Eu assisti o primeiro e eu estava meio nervosa, assim, aí na hora que eu vi, eu falei, não, de boa, muito tranquilo. É um bate-papo, né? Nós temos dificuldade, muitas vezes, de participar, com medo de expor, né? Sim. Será que eu vou falar uma palavra errada? Vou conjugar um verbo errado?
Cara, isso aí ninguém é perfeito. A língua é viva, tudo isso é vivo. E as bobagens que a gente faz também, elas são... Quantas vezes num júri a gente não fala uma palavra ali que, nossa, não devia ter falado isso. Já falou, já era, né? Eu um dia estava fazendo um júri em Flores, lá uma região de muito assentado, né? Aí uma colega falou assim, porque o povo assentado é um povo difícil. Tinha seis assentados no conselho de sentença. Meu Deus. Condenado. Complicou nossa vida agora. Eles estão aqui. Então, assim, muitas vezes... E é 2 minutos que a gente se precipita, né? Então, agradecer muito a vocês. De novo, eu volto a pedir. Todos vocês têm colegas. Indique para a gente aqui. Vou indicar. Tá? Nós vamos criar um grupo aí depois para a gente poder participar. No quarto, nós vamos fazer uma confraternização de todo mundo. Vai ter cerveja, churrasco por conta do podcast. Então, tá perto, viu? Vocês já estão convidados para a hora que terarmos 4, nós vamos fazer um evento, um churrasco ou um jantar, e vai ter uma bebida para a gente comemorar e também se aproximar, estreitar esses relacionamentos. Perfeito. Isso aí. É isso aí. Ficamos por aqui no nosso 2º episódio do Jurisprudência. Na semana que vem teremos o 3º episódio. Um abraço.